Ministério da Economia libera 60 milhões de reais para a pasta do meio ambiente. E com os recursos, o IBAMA autoriza a volta ao trabalho das brigadas de combate aos incêndios florestais. E você vai ver também. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende diálogo entre o governo de São Paulo e o Palácio do Planalto para a compra da vacina Coronavac. O desemprego na pandemia chegou aos 14% em setembro no Brasil e a prévia da inflação de outubro é a maior para o mês em 25 anos. A Força Aérea apresenta o caça sueco Gripen, que vai passar a ser fabricado no Brasil. Tiroteio e perseguição causaram a segunda morte por bala perdida esta semana na zona norte do Rio de Janeiro. Uma mulher fechava um trailer quando um disparo acertou a cabeça dela. Outras 2 pessoas ficaram feridas, entre elas um suspeito. Leidiane Paulino Targino, de 34 anos, ia se formar em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o sonho foi interrompido. Ontem à noite, ela morreu atingida por uma bala perdida na cabeça. Hoje de manhã, familiares abalados aguardavam a liberação do corpo pelo IML e não quiseram gravar a entrevista. O tiroteio começou numa perseguição policial. A PM disse que policiais faziam a ronda na região, desconfiaram de homens em um carro e descobriram que o veículo era roubado. Os suspeitos não teriam parado na abordagem e ainda atiraram. Moradores registraram um conflito. Lidiane estava na rota da perseguição. Ela e a namorada fechavam este trailer no Catumbi, zona norte do Rio, depois de um dia de trabalho. A ação foi tão rápida que não deu tempo de correr. Lidiane morreu na hora. Outras 2 pessoas também ficaram feridas na ação. Um homem de 53 anos e outro de 40, que, de acordo com a PM, é um dos criminosos. Com ele foi apreendida uma pistola. Os 2 foram levados para um hospital da região e passam bem. Eu só escutei o tiro e fui me recolher. A gente estava fazendo churrasco ali, eu e mais 2 meninos. Tomou um tiro na Renag, né? A bala está alojada nele. A gente estava fazendo churrasco de boa, daqui a pouco eu estou ferido. Quando ele tentou correr, já não deu mais. Na segunda-feira, Caio Gomes Soares, de 23 anos, também foi atingido por uma bala perdida na mesma região. Ele estava em casa quando policiais trocavam tiros com criminosos suspeitos de um sequestro. O estudante de educação física foi baleado na cabeça e morreu nos braços da irmã. Um ex-deputado estadual e o filho dele, que é candidato a vereador no Rio de Janeiro, foram presos em uma operação que investiga a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa. O ex-deputado estadual Silas Bento e o filho Wanderson Bento foram presos em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Wanderson é candidato a vereador pelo PTB. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, Silas implementou um esquema de rachadinha em seu gabinete na Alerj com a participação da funcionária Thaísa Saldanha Alves. Thaísa não comparecia ao trabalho e repassava 10 dos 11 mil que recebia a Wanderson. Entre janeiro de 2017 e novembro de 2018, a servidora desviou cerca de R$250 mil de recursos públicos. A Justiça determinou que Thaísa não mantenha contato com os outros investigados, não se ausente de Cabo Frio por mais de 10 dias e compareça mensalmente ao juízo. Os 3 foram denunciados por organização criminosa e peculato. Silas foi denunciado também por lavagem de dinheiro e extorsão. Em nota, Silas e Wanderson Bento negaram as acusações. A defesa dos 2 disse que vai tomar as medidas judiciais cabíveis assim que tiver acesso ao processo. Nós não localizamos a defesa de Thaísa Alves. A Polícia Federal fez uma operação contra um advogado de réus famosos da Lava Jato no Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o Ministério Público estiveram em 5 endereços ligados ao advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho para cumprir mandados de busca e apreensão. Representantes da OAB acompanharam a ação. O criminalista é suspeito de abordar possíveis clientes, dizendo que tinha amplo acesso ao juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, e aos procuradores do Ministério Público Federal. Em troca de altos honorários, Nitalmar prometia penas leves e acordos de delação premiada. O advogado ganhou fama por defender nomes como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur,
Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construções, José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio, e o ex-deputado federal Júlio Lopes. Em nota, a defesa de Nitalmar Dias Ferreira Filho negou as acusações e afirmou que a advocacia sofreu mais um ataque infundado ao legítimo exercício da profissão. O juiz federal Marcelo Bretas disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Um tribunal especial de julgamento formado por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores está decidindo se aceita ou não o pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, e sua vice, Daniela Reinhardt, sem partido. A sessão começou por volta das 9 da manhã no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e ainda não terminou. Até agora, são 2 votos pela rejeição da denúncia e 2 a favor. Caso o pedido seja aceito, o governador e a vice serão afastados dos cargos por até 180 dias. Eles são acusados por crime de responsabilidade fiscal por conceder aumento salarial aos procuradores do Estado em 2019. Os 2 negam o crime. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, participou hoje da coletiva de imprensa do governo de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Maia acredita que a Coronavac, vacina feita pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, vai ajudar na imunização da população brasileira. Durante o evento, Rodrigo Maia se colocou à disposição para dialogar com o presidente Jair Bolsonaro, para incluir a Coronavac no Programa Nacional de Imunização. Quando ela estiver aprovada e autorizada pela Anvisa, que a gente consiga, assim, com o diálogo com o presidente da República, com o ministro da Saúde, que esse diálogo já existe, com o Congresso Nacional, que a gente possa autorizar não apenas essa vacina para os brasileiros, mas todas as vacinas que forem aprovadas. Estamos abertos a dialogar e a construir um programa que permita que os brasileiros sejam salvos pelo distanciamento de posições ideológicas, colocando o povo brasileiro como prioridade. Maia já foi infectado pelo novo coronavírus. Teve sintomas fortes e perdeu 10 quilos em 7 dias. Para ele, o plano de vacinação no Brasil precisa contemplar todos os imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como o senhor falou, é fundamental para que o Brasil e o próprio resto do mundo a gente volte à normalidade. O governador João Dória anunciou hoje que o estado terá 6 novos centros de testagem da Coronavac, totalizando 22. Aumentar o número de centros é aumentar a quantidade de voluntários, para que possamos chegar mais rapidamente ao número de 61 contaminados e assim fazer a análise da eficiência da vacina do Butantan, o mais rapidamente possível. A expectativa agora é que dentro dos próximos 5 dias úteis, o certificado para importação dos insumos chineses seja emitido. Depois disso, vai ser possível a produção de 40 milhões de doses da Coronavac no Instituto Butantan. Tivemos aí um certo delay, um certo atraso em relação à autorização da Anvisa, mas ontem houve uma manifestação de que em 5 dias úteis ela emitirá o certificado para que nós possamos fazer essa importação. Vamos gastar aí mais uns 3 dias e, portanto, teremos ainda a possibilidade de manter o cronograma original. 40 milhões de vacinas feitas aqui no Butantan, mais 6 milhões de vacinas que virão já formuladas da China. E no fim da tarde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de 6 milhões de doses da Coronavac. Essas vacinas foram produzidas pela farmacêutica chinesa Sinovac e vão chegar prontas ao Brasil. Segundo a Anvisa, a solicitação foi feita pelo Instituto Butantan em caráter excepcional, já que o imunizante ainda não possui registro no país. O Butantan ainda aguarda a liberação para importar insumos que serão usados na produção de outras 40 milhões de doses da vacina. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.797.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 399 mil seguem em acompanhamento. E o país acumula 156 mil mortes provocadas pelo vírus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu enviar ao plenário da Corte as ações movidas por partidos políticos que tratam sobre a possibilidade de vacinação obrigatória da população contra a Covid-19.
Com decisão, o ministro abre mão de tomar uma decisão individual. Segundo Lewandowski, a análise por todos os ministros do STF é necessária pela importância do assunto e da situação de emergência da saúde pública que o país enfrenta com a Covid-19. Ainda não há uma data para o julgamento. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, conduziu a primeira parte da audiência pública no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nele, partidos de oposição apontam omissão inconstitucional da União quanto à suspensão do Fundo Amazônia. A audiência contou com a participação de 28 entidades, entre órgãos do governo federal, institutos de pesquisa e especialistas. Jair Bama determinou hoje o retorno às atividades dos 1.400 agentes de combate a incêndio. A decisão veio depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, assumiu o compromisso de liberar uma parcela de 60 milhões de reais de um total de 134 para o Ministério do Meio Ambiente. As ações em todo o país tinham sido paralisadas na quinta-feira por ordem da chefia do Instituto do Meio Ambiente por causa de atrasos de pagamentos. Vamos agora à previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. O final de semana promete chuva forte em praticamente todo o Brasil e o tempo só fica firme nas áreas que estão em amarelo no mapa. No sudeste, o sol aparece em algumas regiões, mas à tarde, a previsão de chuva forte em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. E essa instabilidade faz parte de um ciclone subtropical que termina de se formar no domingo e deve atingir essas áreas que estão em destaque no mapa. Ele vem no Espírito Santo com chuva forte, ventos de quase 100 km por hora e pode ter queda de granizo. Nessa madrugada, os moradores de Porto Seguro, que fica no sul da Bahia, foram surpreendidos com uma grande ventania que destelhou barracas e quiosques. A Defesa Civil informou que o estrago foi provocado por um redemoinho que se formou no mar e chegou até a costa. Amanhã os temporais continuam no sul da Bahia. No interior o dia será seco e quente e deve chover em partes do litoral. No sul do Brasil, o final de semana será com chuva forte no período da tarde e o tempo só fica firme nessa faixa que está em amarelo do Paraná. No centro-oeste, o dia será quente, mas com previsão de chuva acompanhada de trovoadas em algumas áreas, o que pode ajudar no combate das queimadas. Em Cuiabá, a máxima será de 37 graus. Na região norte também chove e em Porto Velho, a máxima pode chegar aos 31 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, né? Tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV. O técnico Tite convocou hoje os jogadores que vão servir a seleção brasileira nos 2 últimos jogos do ano, contra a Venezuela e Uruguai. As partidas são válidas pelas eliminatórias da Copa de 2022. A lista contou com o retorno do zagueiro Éder Militão, do meia Arthur e do atacante Vinícius Júnior. Cortados das primeiras partidas das eliminatórias por lesões, o goleiro Alisson e o atacante Gabriel Jesus também estão de volta. A Força Aérea Brasileira apresentou hoje oficialmente o caça F-39 Gripen. 36 aeronaves do modelo estarão à disposição da FAB até 2026. Durante a cerimônia que comemorou o Dia do Aviador em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo caça vai aumentar a capacidade logística e de proteção do espaço aéreo brasileiro. Com
esse voo no céu de Brasília, o caça F-39 Gripen foi apresentado oficialmente. A aeronave utilizada hoje ainda passa por testes e foi produzida pela empresa sueca Saab, que assinou contrato com o governo brasileiro em 2014, ainda na gestão Dilma Rousseff. Ao longo dos próximos anos, com a transferência de tecnologia, os caças passarão a ser fabricados em solo brasileiro. Até 2026, 36 aeronaves serão incorporadas à Força Aérea Brasileira. A previsão de entrega das primeiras unidades da F-39 Gripen é para o final de 2021. As aeronaves custarão cerca de 5 bilhões de dólares para o Brasil. O batismo do caça foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que também conferiu a aeronave bem de perto. Bolsonaro destacou que a utilização do F-39 Gripen vai aumentar a capacidade de logística e de defesa do espaço aéreo brasileiro. 2020 será um ano marcante na vida da Força Aérea Brasileira. Fomos capazes de colocar no ar 2 vetores que podem transformar de forma irreversível nossa operacionalidade, nossa capacidade logística e de afirmar nossa superioridade nos 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo, indispensáveis à nossa soberania. O Gripen é de última geração e é considerado multimissão, já que pode participar de confrontos no ar, na terra e no mar. A aeronave pode voar a 2.400 km por hora, além de reabastecer durante o voo. Fruto de um criterioso processo de escolha que nos traz a possibilidade de parceria no desenvolvimento com a empresa sueca Saab, com o domínio do conhecimento crítico para a produção de uma moderna aeronave supersônica de caça no Brasil. A apresentação do F-39 Gripen fez parte das comemorações do Dia do Aviador, que homenageia o primeiro voo do 14 bis em 1906 em Paris. No comando do avião estava o brasileiro e construtor da aeronave, Alberto Santos Dumont. O desemprego diante da pandemia bateu recorde em setembro e encerrou o mês com cerca de 13 milhões e meio de pessoas sem trabalho. De acordo com o levantamento do IBGE, a taxa de desemprego passou de 13,6% em agosto para 14% em setembro, a maior de todo o período da pandemia. Das 27 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, a menor taxa é em Santa Catarina, enquanto a maior aparece na Bahia. E a prévia oficial da inflação para o mês de outubro apresentou a maior alta para o mês em 25 anos e a maior alta mensal desde dezembro do ano passado. Pressionada pelo aumento dos preços de carnes, arroz e óleo de soja, o índice de preços para o consumidor acelerou 0,94% neste mês. No ano, a prévia da inflação acumulou alta de 2,31% e em 12 meses chegou a 3,52%. Você vai conhecer a história de um homem que perdeu o emprego em plena pandemia e resolveu usar a voz para ganhar dinheiro. Ele decidiu sair às ruas para levar música aos paulistanos e receber um cachê voluntário. Se apaixonar e alguém magoar você. Me chamo Adriano Ricardo, já estou nas ruas de São Paulo cantando há 3 meses. Esse é o meu novo projeto, Cantando pelas Ruas de São Paulo. Se você estiver ouvindo, puder e quiser colaborar, qualquer valor é bem-vindo. Ele leva música aos paulistanos numa época de incertezas. A iniciativa é pra lá de contagiante. Com a queda no movimento lá no aeroporto de Guarulhos, Adriano não tinha mais para quem vender chocolates, chaveiros, canetas. Para sobreviver, o jeito foi apelar para o talento e cantar nas ruas de São Paulo. E o público brota de muitos lugares. Eu estava ali trabalhando, precisava disso. Tem gente que assiste da janela, tem trabalhador que aproveita a hora do descanso para curtir um som. Adriano Ricardo canta onde tiver gente para ouvir. Boa tarde, tudo bem? Depois do sucesso nas ruas, hoje Adriano bomba nas redes sociais. O clipe com uma música autoral já tem milhares de visualizações, resultado do talento e da coragem. E o que você traz aqui? No coração? Muito amor, muita determinação, muita coragem. Amo cantar, é a minha vida. A vida é assim, quando
As eleições para prefeito de São Paulo deste ano estão sendo marcadas pela pandemia, o que faz com que os partidos mudem as estratégias e as campanhas. Pois é, Mauro, algumas são bem criativas, viu? Como usar a imagem do Pelé em homenagem aos 80 anos do ídolo. Celso Russomano, do Republicanos, usa o futebol como metáfora e faz tabelinha com o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, usa a marca CR10, em comparação ao ídolo Cristiano Ronaldo, conhecido como CR7. Bolsonaro com auxílio emergencial dá um belo passe para Russomano. Vamos na tabela, Russomano, Bolsonaro, Russomano. Bruno Covas, do PSDB, utiliza os recursos tradicionais de campanha e mostra o trabalho contra a Covid-19 e como prefeito da cidade para mostrar força. Destaca também os resultados conquistados por sua administração. Nós vamos entregar 8 novos hospitais, 12 novos céus e renovamos. Andréa Matarazzo, do PSD, associou a imagem com uma das maiores instituições de credibilidade com a população, o Corpo de Bombeiros. O candidato promete agilidade às vítimas de acidentes. O Corpo de Bombeiros faz também 200 resgates, enquanto o SAMU faz outros 400. É preciso estudar uma integração desses dois órgãos. Arthur Duval, do Patriota, usa a forte imagem que tem na internet, especialmente entre os jovens, e procura de forma bem descontraída ficar mais conhecido entre o eleitorado mais experiente. Ficou ofendidinho? Guilherme Boulos, do PSOL, usa as redes sociais para divulgar o trabalho social. Prefere o contato mais próximo com quem mora na periferia. Essa aqui é a Kombi da virada. Até o dia 29 de novembro, que é o dia da vitória. Mas acabou de completar 3 horas de ao vivo, mas vão ser 24 horas. Só no Facebook tem mais de 800 pessoas. E toda hora vai crescendo, vai juntando gente. Gilmar Tato, do PT, destaca os trabalhos realizados pelo partido e de nomes que fizeram parte do dia a dia da população. Na base, aprendeu que fazer é mais importante que falar. E quando entrou em campo, mostrou que o treinamento funciona. Jogou feijão com arroz na merenda das escolas e botou a bolacha seca para correr. Se revelou um grande articulador e fez... Joyce Hasselmann, do PSL, aproveita a agilidade das redes sociais para convencer o eleitor que o ritmo de São Paulo combina com o da candidata. Você pode me chamar de Joyce. Eu fui para as ruas, eu saí do estúdio de jornalista e fui para Paulista, lutar pela Lava Jato, contra a corrupção. Fui perseguida, tive que andar com colete à prova de bala. Levi Fidelix, do PRTB, aposta num jingle de campanha que repete várias vezes o número do candidato. 28 gera renda, gera emprego pra você. É 28, agora é. Todo mundo é 28, porque o povo leva fé. É 28, agora é. Márcio França, do PSB, rebate as críticas dos adversários com o uso do humor. Prefere utilizar o ataque, mas sempre de forma mais humorada. Agora dizem que eu sou bolsonarista. Cada hora me vestem com uma camisa. E fazem isso para confundir, para botar medo em você. Nem uma ponta, nem a outra. Eu jogo no time da população de São Paulo. Marina Elou, da Rede, prefere o contato mais próximo com o eleitor para ficar mais conhecida. As pessoas que geram o valor da cidade todos os dias, trabalhando, gerando renda e emprego. Por isso que a gente esteve lá, mostrando e contando para as pessoas os nossos planos para pensar São Paulo, para pensar a retomada da economia. As eleições estão chegando e quem tem o poder de transformar... Orlando Silva, do PCdoB, usa a linguagem do cinema para atrair o público. O tema mais presente é o combate ao racismo. Possuindo as mesmas qualificações, na maioria das vezes escolhem o branco. Isso precisa mudar. Pense nisso. Agora, quem escolhe é você. Orlando Silva, 65. Felipe Sabará, do Partido Novo, traz para a campanha a marca de que a novidade é a melhor forma de mudar São Paulo. Você que é cidadão de São Paulo e quer conhecer boas ideias para resolver os problemas da nossa cidade, acesse sabará30.com.br e vamos conversar. Felipe Sabará.
Vera Lúcia, do PSTU, fala da luta pelos direitos da classe trabalhadora e dos negros. Uma proposta alternativa, revolucionária e socialista para São Paulo. Minha candidatura está a serviço dos de baixo, da classe operária, das mulheres, dos negros e negras, do povo pobre que luta todos os dias para sobreviver. Rede TV News fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Obrigado pela companhia. Boa noite.